Continuação da leitura do livro de Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 20. Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, hei de lançar mão sobre vós. Daquele tempo em diante não vieram no sábado. Também disse aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o sábado. Nisso também, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua benignidade. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de seu Deus, e pondo o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. E dar-vos-íamos nós ouvidos, para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estranhas? Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdócio e dos levitas. Assim os alimpei de todos os estranhos e designei os cargos dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua obra. E como também para as ofertas da lenha em tempos determinados, e para as primícias, lembra-te de mim, Deus meu, para o bem. Amém. Terminei de gravar o livro de Neemias. Este livro é o 16º da Bíblia Sagrada. Ele tem 13 capítulos e 406 versículos. O livro de Neemias encerra a história do Antigo Testamento, ocasião em que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem a seu país, estando eles cativos na Babilônia, juntamente com o livro de Esdras, com o qual forma um só livro. O livro de Neemias é a continuação do livro de Esdras. Neemias relata os 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Esdras trata de fatos dos 2 primeiros retornos, em 538 a.C. e 457 anos antes de Cristo. E Neemias trata de fatos ligados ao 3º retorno, 444 anos antes de Cristo. Enquanto o enfoque de Esdras recai na reconstrução do templo, o de Neemias recai na reconstrução dos muros de Jerusalém. Os 2 livros frisam a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e à sua palavra. Neemias, um contemporâneo do sacerdote Esdras. Neemias servia na corte do rei Artaxerxes, como copeiro do rei. Quando soube que os exilados que já se encontravam em Judá
estavam sob opróbrio e os muros de Jerusalém continuavam em ruínas, depois de orar em favor da triste condição de Jerusalém, Neemias recebeu uma bondosa autorização do rei Artaxerxes para viajar a Jerusalém como governador e reedificar os muros da cidade. Como líder dinâmico, ele motivou seus compatriotas a reedificar todo o muro em apenas 52 dias. Apesar da ferrenha oposição, serviu como governador por 12 anos. Depois de um breve retorno à Pérsia, exerceu um segundo mandato de governador de Judá. Esdras, o sacerdote, auxiliou Neemias na promoção do avivamento e renovação espiritual do remanescente que voltara. É possível que Neemias tenha ajudado Esdras a escrever esse livro. A historicidade do livro de Neemias é confirmada por documentos antigos descobertos em 1903, chamados Papiros de Elefantina, que mencionavam Sambalate e Joanã, e a substituição de Neemias como governador em cerca de 410 anos antes de Cristo. Este livro foi escrito como o epílogo da história pós-exílica de Judá, iniciada no livro de Esdras, e para demonstrar o que Deus fez em favor do remanescente judeu através da liderança piedosa de Neemias e Esdras, durante a terceira etapa da restauração pós-exílica. Então, eu dei aí um pequeno resumo para você que ouviu toda a leitura do livro de Neemias. E este homem de copeiro passou a ser governador de Judá. E este homem ficou na história porque Esdras, ele cooperou na reconstrução do templo e Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. De toda maneira, os dois tiveram uma participação muito importante no final da história do povo que estava exilado em Babilônia e retornou a Jerusalém. E eles estavam lá, eles foram para o exílio porque não obedeceram o que Deus havia falado. Eles cometeram muitos pecados de idolatria, eles fizeram imagens, ídolos, adoraram vários ídolos, casaram-se com mulheres moabitas, amonitas, asdoditas. Todo este povo que Deus havia dito que eles não se misturassem com eles não obedeceram à voz, à ordem, os mandamentos de Deus. E a desobediência trouxe uma série de consequências para a nação de Israel. Mas Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, ele deixou que eles passassem estes 70 anos exilados em Babilônia, mas a promessa de Deus era trazê-los a Jerusalém. E Deus trouxe novamente Judá para Jerusalém. Assim você ouviu, se você acompanhou a leitura do livro de Esdras e de Neemias, você também tem já gravado aí no YouTube, no livro de 1 Reis, 2 Reis, o último capítulo do segundo livro das Crônicas, tem bastante argumento para você entender o porquê que este povo sofreu tanto. Foi consequência da desobediência. Que Deus te abençoe, que nós tenhamos os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer a sua lei, para que tenhamos um futuro abençoado e uma vida na eternidade com Deus. Deus abençoe você. Porque aqui na terra também nós temos as consequências da desobediência, mas na eternidade será eterno.
ou bênção ou maldição. Que a bênção de Deus acompanhe a sua vida eternamente.